A mão no seu coração. Eu vim aqui hoje não simplesmente para pregar, não, eu vim aqui para abençoar você com a palavra de Deus. Diga assim: Senhor Jesus, eu abro meu coração para compartilhar a palavra de Deus, para recebê-la e para ser inspirado por essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Amados, é com muita alegria que nós estamos compartilhando sobre esse tema, o tema da honra. Eu queria compartilhar com você nessa noite uma palavra que tem sido para mim uma fonte de meditação. Por favor, Lucas capítulo 22 e o versículo 35. Eu creio que eu e você precisamos tomar algumas decisões. E eu vou te dar uma coisa que é pessoal, tá bom? Você pode pegar se quiser e jogar fora se quiser. Eu não tomo decisões antes de domingo. Eu espero até domingo. Porque no Novo Testamento, depois que Jesus foi assunto aos céus, ele apareceu novamente. E qual o dia que ele apareceu para os apóstolos? Domingo. Eu não sei por que eu estou falando isso, mas acredito que você que está nesse salão, e talvez você que está nos acompanhando pela internet, tem orado a Deus por algumas decisões. Eu queria que você esperasse até domingo, porque domingo é o dia do Senhor. Eu queria que você orasse, compartilhasse, porque a precipitação tem jogado muitas famílias no abismo da separação, do divórcio. A precipitação, diz a Bíblia, peca quem é precipitado. Mas quando você espera no Senhor e coloca a sua dúvida, o seu questionamento em oração, você está honrando a Deus. Nós estamos falando de honra, quem diz amém? Quando eu espero por uma pessoa, estou honrando aquela pessoa. Quando na minha casa os meus filhos esperam para uma refeição até que eu chegue, eles estão me honrando. Quando o pastor está aqui e espera por você vir ao culto, ele está honrando você. Quem está entendendo a pregação? Então, eu gostaria que você esperasse até domingo. Pastor, por que até domingo? Porque domingo você vem ao culto, Deus fala com você. Não, mas Deus fala comigo só no culto, pastor? De jeito nenhum. Mas no culto a chance dele falar é muito maior, porque estamos livres de distrações. Saímos da nossa casa, viemos até aqui. Por isso eu louvo a Deus pela sua vida que está nos acompanhando pelos canais da igreja. Mas eu queria mesmo que você estivesse conosco presencialmente. Faço um apelo a você que se esforce para vir amanhã ao culto da igreja e das nossas igrejas aqui, porque é diferente o ambiente da congregação. Lucas capítulo 22 e versículo 35 até o 38. A seguir Jesus lhe perguntou: quando vos mandei sem bolsa, fala comigo, sem bolsa, diga sem alforje, e diga sem sandálias, até aí, faltou-lhes porventura alguma coisa? Eu e você, como discípulos de Cristo, inevitavelmente vamos passar por momentos quando o Senhor nos manda fazer algumas coisas. Às vezes nós vamos sem bolsa, nós vamos sem alforje e nós vamos sem sandálias. Todo discípulo de Cristo precisa responder essa pergunta: porventura faltou-lhes alguma coisa? O que os apóstolos disseram, meus amados? Nada. Fala comigo, nada. Eu tenho certeza que essa também é a sua experiência. Tudo que Deus te manda fazer, nada vai te faltar. Por que tem faltado algumas coisas? Porque talvez Deus não nos mandou fazer, comprar, envolver, entrar no assunto. Porque onde há favor de Deus, há provisão de Deus. Diga, onde há favor de Deus, há provisão de Deus.
Porque ele disse: quando vos mandei, quando Deus te mandou casar, faltou porventura provisão para o seu casamento? Não. Quando Deus te abençoou com filhos, às vezes alguns casais da igreja ficam com medo: porque eu tive filho agora, pastor, não é a hora. Eu falei: você está enganado. Se Deus te abençoou com filhos, é porque você vai prosperar. Porque o favor, ele vem acompanhado da provisão. Não pense em primeiro lugar em termos de demanda, ou seja, eu gostaria tanto de ir no seminário de honra lá em Belo Horizonte, mas eu não tenho dinheiro. Não, seu pensamento não está em linha com o Novo Testamento, porque você tem favor de Deus. A provisão acompanha o favor. Alguém está comigo nessa noite? Vou continuar agora. Então lhes disse: agora porém, é muito importante você entender que aqui mudou algo. Fala comigo: agora porém. Você está percebendo que aqui o Senhor está mudando a ênfase. Agora, nesse tempo de pandemia, agora, neste tempo, porém, é uma negativa do que foi feito anteriormente. Quem tem bolsa, tome, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Uau! Esse é um dos textos que, quando um leitor natural passa por ele, parece que Jesus está se contradizendo, não é verdade? Gente natural lê esse texto e acha que Cristo está mudando de ideia. Quando eu vos enviei sem bolsa, sem alforje e sem sandália, te faltou alguma coisa? Não. Porém agora, quer dizer, neste momento haverá uma mudança. Mas nós que somos discípulos sabemos que o Senhor não está aqui para nos contradizer, Ele está aqui para nos abençoar. Então deve ter algo nesse texto que eu e você precisamos compreender. Por isso vamos continuar a leitura. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Fala: o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, porém a que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui as 2 espadas. Diga: 2 espadas. Esse é o meu tema nessa noite. Fala: 2 espadas. Qual que foi a resposta de Jesus? Eu acho que, com toda reverência, ele bateu assim na testa e falou: meu Deus, não está entendendo nada. Eles não entenderam nada do que eu falei. Eles acharam que eu estou falando de coisa natural, veio me trazer uma espada. Você acha que o Senhor está falando de coisas naturais? Não, Ele estava falando de algo espiritual que nós precisamos aprender e aplicar para a nossa vida. As 2 espadas que Jesus se referia são 2 momentos da vida cristã. Mas você já percebeu que os religiosos gostam de colocar o cristianismo dentro de uma caixa e transformar a graça de Deus em mandamentos e regras para serem seguidas? Como diz o apóstolo Paulo, do tipo: não comerás, não beberás, não farás isso, não farás aquilo. Muitas vezes nós gostamos de uma vida linear, sem problemas, sem tribulações. Mas na verdade você sabe que vida só de monte não existe. O nosso Deus, diz a Escritura, é um Deus dos vales, mas também é o Deus dos montes. Quem pode dizer amém? Então nós precisamos entender o que Cristo quer dizer aqui. Fala comigo: 2 espadas. São 2 momentos da vida. Então, como discípulos de Cristo, nós somos filhos amados. As circunstâncias podem mudar, porque aqui mudou. Quando eu vos enviei, fala comigo: sem bolsa, sem alforje, sem sandália. A pergunta é: te faltou alguma coisa? Eles falaram: não. Mas agora, quem não tem bolsa, tome uma. Quem não tem espada, venda a capa e compra outra. As circunstâncias podem mudar, mas você está debaixo da direção de Deus. Ele não vai mudar.
Ele continua guardando você com bolsa ou sem bolsa, com espada ou sem espada, porque você é um enviado. Por isso que eu estou falando aqui para a liderança. Tem alguma liderança aqui? Então, se você faz parte da liderança, você é um enviado. Cristo foi quem te chamou. Não foi o apóstolo que te chamou, não foi a pastora que te chamou, foi o Senhor. Alguém aqui é um enviado? Diga amém. Diga: eu sou um enviado. Você é um enviado não somente para fazer as coisas na casa de Deus. Não, você está trabalhando lá no departamento, você é um enviado de Deus para aquele departamento. Você está estudando na escola ou na faculdade, você é um enviado de Deus para aquela faculdade. Você está comigo? Então, se você precisa tomar uma decisão, ande pelo Espírito. Não faça regras com Deus, porque Ele é Deus. Ele pode mudar as regras quando e como Ele quiser. Aqui mesmo Ele acabou de mudar uma. Por um determinado momento, Jesus mandou os discípulos, lá em Lucas capítulo 10, de 2 a 2, é o texto que ele se refere. Quando eu vos mandei, sem bolsa, sem alforje, sem sandália, ele estava se referindo a Lucas capítulo 10, a missão dos 70. Faltou-lhes alguma coisa? Eles falaram: nada. Agora porém, ou seja, estou mudando aqui os tempos, agora eu quero usar a espada. Antes nós não usávamos nada dessas redes sociais. Há pouco tempo isso era tudo do diabo, lembra? Bateria, cadê o apóstolo? Bateria era do diabo. Na década de 80 isso era do diabo. Ah, mas e agora? Pois é, fala assim: mas agora, porém, agora é de Deus, filho. Quem diz amém? Está entendendo a pregação? Eu não estou referindo a bateria, porque os apóstolos entenderam, está aqui a espada. Eu estou falando de bateria? Não, eu estou falando de verdades espirituais. Não se apegue à aparência das coisas, se apegue a Cristo. Ande no Espírito. Jesus fez uma pergunta que nós precisamos responder. A pergunta é: faltou-lhes alguma coisa? Todos nós, liderança, precisamos responder essa pergunta, porque se está faltando algo, então lembra que eu te falei que a provisão acompanha o favor. A provisão acompanha quem? Então, pastor, eu não estou tendo provisão nessa área. Então avalia se o favor foi com você ou se você foi sozinho. Alô, está comigo? Quando eu vos enviei, quando Deus envia, o favor vai junto com você. Pode ser na cidade mais difícil, essa cidade aqui, o céu é de bronze. Pois então, se Jesus te enviou para lá, agora o céu está aberto sobre a sua cabeça. Ah, mas nunca nenhum pastor... Não, eu não estou falando dos outros, eu estou falando de você. Eu não tenho compromisso com... Eu não sei se Deus enviou o vizinho, eu não sei se Deus enviou o tio ou a tia. Cada um sabe de si, se foi enviado ou não. Está comigo? Se você foi enviado, provisão de Deus acompanha você. Pastor, eu não estou tendo a provisão, está faltando. Fala comigo: a bolsa. A bolsa é a nossa primeira luta, é ou não é? O que a bolsa nos fala? É o local de colocar as coisas do dia a dia. A bolsa é o local da provisão. O Senhor então, num determinado momento, te enviou sem bolsa, ou seja, sem garantia. Pastor Fernando está lá em Itaguara. Quando foi enviado, não sei se é o caso, foi enviado sem garantia. Que garantia? Alguns obreiros, alguns ministérios enviam seus pastores, falam: vou te pagar, vou te dar uma oferta de 1 ano, 2 anos. Ok, ótimo. Mas essa é só uma espada. Quantas espadas? Só uma. Porque você foi enviado sem, não tive essa garantia. Te faltou alguma coisa?
Nada. Por quê? Porque quando você é enviado, a provisão de Deus acompanha o favor. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou pregando, mas serve para todas as áreas da sua vida. A primeira coisa que Jesus disse foi a bolsa. Fala comigo, a bolsa. A bolsa é o local que você, sua esposa, as mulheres colocam os documentos, a carteira, as ferramentas de trabalho, o notebook, a agenda. Jesus estava falando no seu dia a dia. Quando eu te enviei para aquela empresa, quando eu te enviei para aquela escola, quando eu te enviei para aquela cidade, te faltou alguma coisa no seu dia a dia? Eu não estou falando de tribulação, porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu estou falando se faltou alguma coisa. O objetivo do Senhor aqui não é constranger você, mas é reforçar a sua confiança ao ser enviado. E os envios são constantes. Acho que eu tenho um livro ali da minha esposa, não sei se está ali, chama Eu Fui Enviado, e agora? Está lá, pastor Mike? Fui enviado, e agora? Estou no louvor, e agora? O apóstolo me deu a oportunidade, e agora? Lembra, se você foi enviado, o favor acompanha, aliás, a provisão acompanha o favor. Mas e a bolsa? Não, dessa vez não tem bolsa. Dessa vez você vai sem bolsa. Como é ir sem bolsa? É como a vinha faz. Estamos aqui com o nosso secretário da vinha, pastor Mike, faz assim. Pastor Mike é um discípulo, é que me ajuda no apacentamento das igrejas da vinha. Hoje na nossa associação aqui em Minas Gerais, nós somos, contando com o Triângulo Mineiro, mais de 110 igrejas em toda esta vinha de Minas Gerais. E ele sabe, nós fazemos da mesma maneira aqui. Às vezes tem gente que vai com bolsa e sem bolsa. Com bolsa é o seguinte: não, vamos igual agora, vamos lá para Felisburgo, nós vamos pagar o aluguel do prédio, é bolsa. Dia a dia, nosso ministério está garantindo o aluguel. Pastor, mas é regra? Não. Ué, mas aí vocês são incoerentes. Quem se lembra quando um dos discípulos perguntou: mestre, eu vou te seguir, mas antes primeiro deixa sepultar o meu pai e a minha mãe. Quem se lembra? Jesus deixou? Não. Mas em Mateus 9,9, quando ele chama Mateus, aí Mateus, quando acaba de chamar, dá uma festa na casa dele, e Jesus vai. Ué, mas esse mestre é incoerente. Um quer enterrar o pai e a mãe, ele não deixa, mas o outro quer fazer festa na casa, ele vai para a festa. Moral da história: ande pelo Espírito e não ande pelas regras e mandamentos deste mundo. Ah, pastor, mas tem que ter bom senso. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria deste mundo. Fala comigo, a bolsa. Mas o que Jesus disse para não levar também da primeira vez? Diga, o alforje. Mas como é ir sem bolsa, pastor? Você não concluiu. Sem bolsa é o seguinte: vamos agora para a cidade de Varginha, Minas Gerais, 300 quilômetros daqui de Belo Horizonte. E agora? Lá nós vamos pagar o prédio? Não. Lá é o seguinte: o missionário vai e o selo de Deus é se ele arrumar um trabalho na cidade. Se ele arrumar o trabalho na cidade é porque o favor trouxe a provisão. O que eu quero abençoar você nessa noite é: não faça regras para a sua vida com Deus, ande pelo Espírito. Permita-se em um dado momento ser enviado sem a faculdade, mas no outro momento Jesus fala: quero que você faça faculdade. Mas Senhor, mas 5 anos atrás o Senhor pediu para abrir mão. Fala comigo, mas agora eu quero que você termine a faculdade. Está ouvindo, jovem? Agora eu quero que você termine. Para quê? Fala assim, para hoje nada. Para hoje nada. Você sabe que Deus falou isso comigo.
Fala comigo, o alforje. Fala, sem bolsa, sem alforje. Mas esse patrão é muito ruim. Ele manda eu fazer o serviço, que é o serviço do enviado, que é o seu caso, você é um líder, mas ele não dá os equipamentos. O que é o alforje? Não sei se você é acostumado com roça, mas lá tem um alforje. É mais ou menos uns bolsos como esse aqui, ó. E o que você põe aqui? Provisão. O alforje da mula, da tropa, você carrega lá provisão, alimento. Mas essa provisão é diferente da bolsa. A bolsa é para o dia a dia. O alforje é para a viagem, é para o caminho. E no alforje você coloca provisão. Fala comigo, provisão. Coloque no seu alforje provisões da graça de Deus. Não coloque no seu alforje peso, condenação. A bolsa é o lugar do dia a dia, mas o alforje é lugar da provisão extra. Eu sei que todo mundo gostaria de, antes de fazer a missão, ter um extra, uma poupança, uma reserva, uma garantia. Ei, líderes, nem sempre isso vai fortalecer a sua fé. Na primeira vez que Jesus enviou lá em Lucas capítulo 10, aqui nós estamos no 22, eles foram, fala comigo, sem bolsa, sem alforje, sem provisão extra. Então, o alforje é o lugar de provisão extra. Sobre isso, o salmista diz no Salmo 37:4: agrada-te do Senhor e Ele satisfará as necessidades do teu coração. Tem alguém comigo aí nas escrituras? Ele satisfará os... Você sabe a diferença entre desejo e necessidade, né? Necessidade é comer. Aí você pode comer qualquer coisa comestível. Mas desejo é o seguinte: não quero só comer arroz, eu quero comer uma pizza. Aí comer pizza já é desejo. O seu Deus é um Deus que quer simplesmente te suprir com necessidades? Se assim fosse, Ele falaria: agrada-te do Senhor e Ele satisfará as necessidades do teu coração. Não, ei, vem comigo. Deus é o Deus que quer satisfazer os seus desejos. Não é seminário de honra. Necessidade não honra a Deus. O que honra a Deus é satisfazer os seus desejos. Necessidade é pagar a luz, é pagar o aluguel, é pagar a conta de energia, de água. Isso é necessidade. Mas Deus não é honrado pela sua necessidade. Deus é honrado pelo seu desejo. Por isso deseje coisas grandes, porque é assim que Deus será honrado. Você acha que ar-condicionado é necessidade? Não, irmão. Necessidade é o que nós já temos aqui. Mas quando você crê que o seu Deus é o Deus que supre além, que tem provisões da graça para você, outras pessoas como os ímpios verão o seu Deus, e diz a Escritura, eles vão glorificar o Pai que está nos céus. Fala, que Deus é esse que está atendendo às suas necessidades? Não, seus desejos. Você só imaginou, só pensou como seria bom se eu tivesse. Aí o papai ouviu e falou: tá aí, pastor Marco, pode receber. Agrada do Senhor e Ele satisfará o quê? Fala comigo, desejos. Tem um alforje aí para você colocar os desejos agora. Pastor, eu vou abusar da graça. Você não dá conta. Ela é maior do que os seus desejos. Pastor, olha, eu gosto de um teste com a graça de Deus. É o seguinte: se o dinheiro não fosse problema e o tempo não fosse impedimento, o que você realmente gostaria de fazer nesses dias? Fala para o Senhor. Fala: Senhor, o que eu gostaria mesmo de fazer é tal coisa. Vai gerando uma imagem. Vai gerando o quê? Uma imagem. Eu e minha esposa, nós temos o costume, eu estou ensinando isso para todo mundo. Gera uma imagem de fé.
Aí está aqui o pastor Mike, anda comigo 20 anos. Ele sabe, quando eu quero uma coisa, eu crio, por isso eu falei. Eu começo a falar. Você viu aqui que eu já falei do ar-condicionado. Ninguém me falou nesse ministério, o apóstolo me falou. Estão orando pelo ar-condicionado? Pois é, está vendo? Está orando. Só pode ser Deus, porque o diabo não quer refrigerar a igreja não. O diabo quer destruir a igreja. Só pode ser Deus aí. Aí Deus quer satisfazer os desejos do coração da igreja. Aí eu crio, por isso eu falei, deixei gravado e registrado, porque a fé assim, a fé fala. Chega lá na sua casa e fala. Eu chamo a existência aqui um sofá novo, aleluia. Eu chamo a existência aqui um veículo novo para a minha família. Eu chamo a existência aqui um curso superior para os meus filhos. Como você não falou amém, eu falo amém para você, porque é isso que um pastor quer para o seu rebanho, quer que ele seja abençoado. Eu vou encher o meu alforje com provisões da graça. Mas sabe o que acontece durante a semana? Alguém está colocando no seu alforje más notícias. Ei, não permita que enche o seu alforje de más notícias. Você sai para trabalhar, e o que algumas pessoas, porque eles pensam que informação abençoa, né? Não, o que abençoa você é a palavra de Deus. A informação às vezes faz seu dia ficar pesado. Aí algumas pessoas têm o hábito assim, ele acorda, liga a televisão e eu vou me informar. Não, às vezes você vai se carregar de má notícia. Não, porque a economia despencou não sei quantos por cento, não sei quantos milhões de desempregados, e Covid não sei o que, e tarará. Aí você fala, meu Deus, se eu nem comecei meu dia, já estou pesado. Por quê? Comece dando as primícias para o Senhor. Eu não atendo ninguém, não leio nada. A primeira coisa que eu faço, eu acordo, põe louvor. Põe louvor, porque eu creio que há poder quando você começa louvando a Deus. O dia que vai ser difícil, começa a ser desembaraçado, porque Deus habita no meio dos louvores. Aí eu coloco o louvor, eu gosto de colocar alto. Aí a mulher fala, não, põe um louvor mais calmo. Eu falei, não, calma é na hora de dormir. Agora eu tô, isso aqui é uma cafeína espiritual. Não, que barulheira. Eu falei, é isso aqui dá quando a gente passa dos 40, 50 anos, tudo vira barulheira. Quando você era novinho, você não achava barulheira não. Vamos lá, vamos louvar o Senhor. Aí todo mundo já sabe, meu pai acordou. Por quê? Louvor. Coloque no seu alforje provisões da graça de Deus. Alguém está comigo? Não confunda boas notícias com informação. Boas notícias tem nome, chama evangelho. Evangelho significa boas novas. Eu começo o meu dia com as boas novas. Eu criei, por isso eu falei. E depois de falar, pastor, o que eu faço? Gera uma imagem. Por isso que eu perguntei, os aparelhos de ar-condicionado é para ser instalado de que lado? Desse lado ou do outro? Então, já estou gerando uma imagem, já percebi que vai acontecer. E aí eu começo a falar. E eu crio essas imagens para mim mesmo. Eu tenho um grupo aqui no WhatsApp que chama Rede Expansão. Como é que chama? É uma rede que eu tenho, apóstolo, de posto de gasolina. Combustível. É um outro segmento que eu estou atuando. Quantos postos você tem, pastor? 0. Ué, mas já é uma rede? Você acredita? Eu sou o único que tem uma rede de postos de combustível sem posto de gasolina. Igual você está rindo de mim, a minha menina também ri de mim. Mas não tem problema não. Eu sei que eu vou rir por último. Eu tenho certeza. E você vai se lembrar disso. Olha, e aí isso acontece, apóstolo? Toda semana eu saio para olhar um posto para comprar. Você acredita? Pastor, isso é coisa de louco. Não, isso é coisa de Abraão, que crê no impossível. E como eu sou filho de Abraão, o pai da fé ensinou. Porque um dia ele estava na tenda e Deus falou: sai aqui para fora, Abraão, eu vou gerar uma imagem no seu coração. Dá uma olhada aqui e vê se você pode contar. Vê, Abraão, se você consegue exagerar na graça de Deus. Sem Abraão ter um único filho, nem que ele quiser contar hoje, ele conseguiria contar os filhos que Deus deu para ele. Assim também pode ser com você. Assim pode ser com você.
E as pessoas me perguntam, eu afirmo: você trabalha com o que, pastor? Eu falei: eu tenho uma rede de posto de gasolina, eu tenho também fazenda, eu cuido de ovelha, eu sou pastor. E eu vou falando: pastor, então você é um mentiroso, embusteiro. C.S. Lewis falou que a respeito de Jesus você teria que tirar uma conclusão, porque ele disse que ele era Deus, mas você pode tratá-lo como um mentiroso, ou você também pode acreditar naquilo que ele falou. Eu escolhi acreditar no que a Bíblia fala a meu respeito. E a Bíblia diz que você pode encher o seu alforje com provisões da graça de Deus. Alguém está recebendo? Diga amém. A Bíblia também diz que você foi enviado sem sandálias. As sandálias são necessárias para o deslocamento. Gente, isso aqui parece aquela missão impossível. Vou te enviar, mas é o seguinte: não te dou garantia, não te dou provisão e nem te dou veículo de transporte, que no caso era sandálias. Mas para onde eu vou? Vai para a terra que eu te mostrarei. Desde os dias de Abraão, o enviado, o Senhor fazia isso, e Ele continua fazendo. Pastor, mas como que eu vou sem sandália? Eu preciso de ter. Algumas pessoas chegam para você, líder, eles falam a famosa frase: não estou preparado. O que ele está dizendo? Não tem bolsa, não tem alforje, não tem sandália. Aí você fala: você está prontinho, jovem. Não estou preparado, a irmã diz. Aí ela fala: eu não tenho o curso, eu não sei liderar. Aí fala para ela: não, deixa eu traduzir para você. Vem aqui na Bíblia, vamos ler o que você está falando para mim. Você está lendo, recitando Lucas 22:35, menina. Aí você fala para ela: eu não tenho bolsa, eu não tenho alforje, eu não tenho sandália. Aí você lê para ela Romanos 10:15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são as sandálias? Os pés. O que você precisa mesmo é dos pés. As sandálias acompanham o favor. O que você precisa mesmo é dos pés. A sandália é um adereço que o Senhor vai te dar. Como pregarão se não forem, fala comigo, enviados? O negócio não é ser preparado, o negócio é ser enviado. E à medida que você é enviado, o Espírito de Deus vai preparando você. Não, primeiro eu me preparo para depois ser enviado. Muito bom, isso funciona bem nas empresas. Na igreja nunca foi assim. O apóstolo Paulo, chegando nas igrejas onde ele plantou, nas cidades onde ele plantou a igreja, em Atenas, em Corinto, em Éfeso, ele chegava sábado na sinagoga e produzia contenda lá no meio da sinagoga, pregando a respeito de Jesus Cristo e da ressurreição dos mortos. A sinagoga se dividia naqueles que criam na ressurreição, nos que não criam. E ele falava: sobre esse assunto eu falo lá na minha casa, quarta-feira, dia de célula, aleluia. E aí, aquele que sabia ler era eleito diácono. Que preparação que ele teve. Então você não é primeiro preparado para ser enviado, você é enviado, e à medida que você crê neste envio, o Espírito de Deus vai preparando você. É por isso que você está aqui nessa noite. Você crê que é um enviado. Se não fosse, você não teria vindo. Você respondeu uma convocação. Agora, eu quero passar para outra fase aqui importante, porque Jesus disse em Lucas 22:36, então lhes disse, fala comigo, agora. Isso aqui é um advérbio de tempo, agora. Aí ele coloca outro, porém. Agora, porém, é como se ele dissesse: eu vou falar outra coisa agora. Agora, neste tempo pós-pandemia, agora neste tempo de distanciamento social, agora nesse tempo de afastamento, agora, porém, quem tem bolsa, pegue a bolsa. Quem largou a faculdade, reabra a matrícula. Estou parafraseando para você entender. Ué, mas 2 anos atrás não podia. Fala comigo, mas agora. Essa palavra do Senhor indica uma mudança de um tempo. Irmão, só quem não quer ver é que não percebe
que os tempos estão mudando. Quem percebe que os tempos estão mudando? Mas mudando mais rápido às vezes do que conseguimos acompanhar. Vivemos situações hoje no Brasil, que eu não vou entrar em detalhe, porque se eu falar certas palavras aqui, eu sou bloqueado, eu sou cancelado, etc. Mas você sabe o que eu estou dizendo. Mas agora, quem não queria saber do tal assunto, tem que saber, tem que pesquisar. Ah, mas nós não tratamos desse assunto na igreja. Não tratávamos, mas nos últimos meses fecharam as nossas portas, cancelaram os nossos cultos, e nem transmitir em algumas cidades podia ser transmitido. Fala comigo, mas agora, quem não estava interessado no assunto da política, deveria se interessar, porque afetou diretamente seu trabalho, afetou diretamente a sua prática cristã. Então, décadas atrás, não fazia nem questão, né, apóstolo? Não vou nem falar desse assunto, não interfere na vida da igreja. Fala comigo, agora porém, interferiu bastante. Interferiu bastante. Então, se você ficava ofendido que a liderança trouxesse aqui algum político para falar, para votar, para apoiar, se eu fosse você, eu lembrava: quantas espadas? 2. Não, antes não era de Deus, não sei o que. Pois é, então agora você avalia. Tome também o alforje, e quem não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Essa palavra do Senhor indica uma mudança das coisas anteriores. Entenda o que a religiosidade faz comigo e com você. A lei tende ao dogma, mas a graça tende a andar no Espírito. A lei te leva a um sistema contínuo e repetitivo para alcançar o favor de Deus. A graça não. A graça te leva a um relacionamento com Cristo, e Ele vai falando: olha, aquilo que você fez lá estava certo, mas agora quem tem a bolsa pode usar, pode usar, pode usar aquela reserva que você tem, ou melhor, antes você que nem tinha, nem pensava em fazer reserva, faça uma agora. Nós não sabemos o que está diante de nós. E se você, na pandemia agora, quem tinha uma reserva aprendeu o valor dela. Então, preste atenção, o cristianismo não é uma religião, mas é um relacionamento. De cristianismo é um relacionamento, mas querem torná-lo um sistema de dogmas, de ritos, de regras a serem seguidos. Não, cristianismo é um relacionamento com uma pessoa, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem lê esse texto, naturalmente falando, pensa que Jesus está sendo contraditório, mas Ele tem um propósito em cada uma das suas palavras. Eu vou te contar qual é. Deus está planejando uma maneira de te abençoar. Eu creio que o Senhor está mostrando aqui que você pode usar as mesmas ferramentas em tempo diferente. Por exemplo, você deixou tempo atrás uma bolsa. Que bolsa é essa? Talvez o Senhor no início da sua conversão falou: afaste-se de todos os seus amigos. Fala assim comigo: mas agora eu vou atrás de cada um deles na rede social, vou pregar o evangelho para eles. Por quê? Você não está mais em Lucas 10, você está em Lucas 22. Você amadureceu. Não é recomendável lá que recém-convertidos se envolvam com os seus ex-amigos, porque eles são facilmente influenciados. Fala assim: mas agora, vou te contar uma experiência pessoal. No começo do meu ministério, talvez mais do que a primeira década, o Senhor me enviou e não colocou no meu alforje relacionamento com os meus familiares, parentes, tios, etc. Mas agora, nesse tempo agora, eu sinto da parte de Deus uma outra espada. É a espada que está levando a fazer uma aproximação, mas uma aproximação estratégica, como eu te falei, para levar o evangelho, para levar a palavra. Naquele tempo
lá de Lucas 10, sem alforje, sem bolsa, sem sandália, quer dizer, contato com ninguém. Fortaleça, amadureça, tenha as suas convicções como liderança. Mas diga assim: mas agora, porém, vai atrás dos seus parentes. Você chamou para a igreja durante muitos anos, eles não vieram. Chamou para a célula, eles não atenderam. Mas agora chama de novo cada um deles. Sabe por quê? O Espírito Santo provavelmente já tocou o coração deles. Talvez no começo da sua fé você usou uma espada. Não, eu só sirvo a Deus se for no ministério de tempo integral. Fala assim: mas agora, vou te dar um testemunho pessoal do nosso ministério. Todos os meus pastores, sem exceção, eles servem o Senhor no ministério, mas também são empreendedores, também são professores, também são empresários, também são profissionais liberais. Mas quando eu fui chamado, tinha o pastor Marco lembra disso, tinha uma regra na videira, lembra, mãe? Só pode servir aqui se for de tempo integral. Aí lá atrás, 20 anos atrás, eu tinha uma empresa, eu vendi a empresa e fui trabalhar na igreja. Mas agora estou te falando que eu tenho até rede de posto de combustível, que não tem nenhum posto. Mas agora pode? Pois é, pode. Agora pode trazer a bolsa, pode trazer a faculdade, pode trazer a fazenda, pode trazer um negócio. Quem está entendendo a pregação? E eu termino com o capítulo 5 de Gálatas e o versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andai no? Pastor Fernando, temos que andar no Espírito. Mas eu fiz assim naquela cidade, deu certo, apóstolo. Mas naquela outra cidade você precisa orar especificamente, porque naquela outra cidade o Espírito tem um outro mover, é uma outra espada. Uma vez que eu abri mão, nunca mais posso retomar? Eu não vou dizer isso, porque em Lucas 10 ele diz: não leva nem bolsa, nem alforje, nem sandália. Mas no 22 ele falou: pega a sua bolsa, pega sua capa, vende e compra uma espada. Ele está se contradizendo? Não, ele está reforçando o que está lá em Eclesiastes 8:5. O sábio aprende a discernir o tempo e o modo. Existe um modo de pregar lá no interior, existe um modo de pregar aqui na capital, existe um modo de pregar no Brasil, existe um modo de pregar missões transculturais. Eu tentei entrar por 11 vezes em Angola como missionário, 11 vezes, fui 11 vezes, tentei levar minha família, não consegui entrar, porque o meu visto era um visto de missionário. O próximo após mim, que não foi com visto de missionário, foi com visto de trabalho, entrou e está lá até hoje. Alguém entendeu mais agora? Então, talvez você está aqui me olhando ou me acompanhando pelo canal, e você sacralizou a maneira de Deus usar você. Não, só tem uma coisa que é sagrado, algumas do Novo Testamento, você não é uma delas. Então, a maneira de você relacionar com Deus é no Espírito. Lucas 10:4 diz: não leveis bolsa, nem alforje, nem sandália, ninguém saudeis pelo caminho, parente nenhum, familiar nenhum. Mas e agora? Agora eu estou indo atrás dos meus parentes, tudo, você acredita? Pregando o evangelho para eles, visitando de casa em casa. Então eu concluo com você e peço que a equipe de louvor suba aqui para nós louvarmos o Senhor. Eu concluo com você com Lucas 22:37. Fala comigo: não seja natural, pois eu vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito: ele foi contado com os malfeitores. Porque a mim se refere, está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui as 2 espadas. Que Cristo me conceda a revelação da sua vontade, conceda a você também. Nós não estamos falando de espada, nós não estamos falando de faculdade,
Nós não estamos falando de emprego, nós estamos falando de instrumento, nós estamos falando de um relacionamento que você, como líder, deve cultivar com o Senhor. Porque talvez lá atrás Ele falou: oferte o seu carro. Aí você está pensando: agora toda vez vou ter que ofertar o carro. Não, agora você vai ganhar um carro. Aleluia. Entendeu como é que funciona? Quantas espadas são? Ou seja, você talvez está vendo só uma, ou lidando com só uma face do ministério, só uma face da família, da profissão. Não, hoje eu quero orar para que os meus olhos, os seus olhos sejam abertos. Por exemplo, eu fui enviado agora para essas redes sociais. Por quê? Porque essa é a maneira de comunicar hoje, gente. Essa é a maneira de pregar o Evangelho. Nós estamos aqui pregando o Evangelho. Eu estou pregando para pessoas que eu nunca verei na minha vida, não saberei o nome, nunca vou encontrar presencialmente. Isso existia há, nem vou falar década, alguns anos atrás? Não. Se você quisesse ir a um culto, teria que ser presencial. Não, hoje você pode ir a inúmeros cultos, você nunca vai estar naquela cidade nem naquela igreja. Quem está entendendo a pregação? Quantas espadas? Então, se um pastor tem sabedoria, ele vai falar: não, isso aqui eu não quero não, isso aqui é do diabo. Eu prefiro perguntar para o Senhor: e agora, Senhor? O que eu faço? Porque tem um mais agora. Eu não quero ser natural. O Senhor Jesus, Ele estava falando de algo espiritual para os discípulos, mas Ele entendeu, literal, natural. E eu quero pedir que você fique de pé em nome de Jesus, e nós vamos orar agora. E qual que vai ser a minha, a sua oração? Senhor, eu não quero ser natural com as coisas de Deus, eu quero andar no Espírito. Enquanto a equipe de louvor ministra, eu gostaria que você orasse e você falasse para o Senhor: abra os meus olhos, Senhor. Eu quero ver o Senhor, eu quero ver a sua palavra, eu quero ver qual é a bolsa, qual é o alforje, quais são as sandálias. Oh Espírito, ministra ao Senhor agora, em nome de Jesus.